Meus amores, é um bom domingo. Vou soltar o sonho que Jesus manda eu falar com o povo católico. Vou soltar as Santas Escrituras e vou ler o que é a parte do começo de Mateus, né? Que é onde Jesus chamou o povo ao arrependimento. E meus amores, Jesus está querendo falar com o tempo católico. E Jesus precisa de quê? Precisa que nós abrimos a nossa boca e começamos a falar. Entendeu? Bora lá, ó. Eu sonhei, meus amores, que vinha eu e Jesus numa estrada carroçal. Eu, Jesus e uma mulher, né? Eu vinha de um lado, Jesus vinha do outro. Não, Jesus vinha mesmo no meio e a mulher vinha do outro, né? E, meus amores, a gente vinha andando na estrada. Mato de um lado, mato do outro. Na estrada carroçal, nós vinha andando no caminho. Meus amores, quando nós chegava assim, num certo aspecto, nós ia caminhando para a igreja, né? Eu acho, eu tenho certeza. Quando, meus amores, nós vinha caminhando, Jesus vinha conversando com a gente no caminho, né? Jesus disse assim: olha, tu vai no templo católico, fala para eles toda a verdade. Aí, meus amores, eu peguei, né, escutando Jesus falando, né? Meus amores, na mesma hora, quando Jesus disse assim: tu vai no templo católico, fala para eles toda a verdade, que ele tampou a boca, o inimigo veio pelas costas de Jesus. Vinha nós três assim do lado de um do outro, né? E ele veio pelas costas de Jesus. Eu não sei se eu sei que ele veio para nossa banda, né? Jesus se virou na mesma hora. E Jesus foi lá e começou a guerrear com ele. E saiu guerreando. E Jesus deu um empurrão nele muito grande, porque ele se afastou bastante. Quando ele se afastou, na hora que eles começaram a brigar, a mulher se afastou para um lado, eu me afastei para o outro e deixemos, né? E então, quando Jesus deu um empurrão nele bem grande, aí a mulher foi lá, né, que estava caminhando com Jesus, pegou na mão de Jesus e puxou Jesus. Meus irmãos, na hora que ela fez isso, que ela puxou Jesus, né, o inimigo veio de lá para cá com um ódio tão grande para pegar Jesus. Jesus estava mesmo na nossa frente, né? Aí, meus irmãos, parece que eu tô vendo. Aí, meus amores, o inimigo se tacou por cima de um escudo transparente. Ele não conseguiu transpassar. Jesus sumiu. E a mulher também, né? E eu saí caminhando. Só que eu olhei pra trás, né? Pra ver se ele passava, né? Aí eu vi que ele não passava. Aí eu continuei andando, né? Andando o meu caminho. E quando eu cheguei lá na porta da igreja, né? Eu disse assim: meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? E, meus amores, quando eu falando isso, né, eu saí assim, né? Eu peguei uma vassoura e comecei a varrer os cantos da igreja. Tava todo cheio, assim, cheio de sujo, os cantos da igreja. Eu tô me lembrando de algo do sonho. Meus amores, olha. Aí eu me acordei, quando eu comecei a limpar por lá, né, por fora, eu me acordei. Aí eu peguei, fiquei pensando, né? O que é que Jesus quer falar? Eu disse assim: meu Deus, que verdade é isso que Jesus quer que eu fale? Aí eu vi, meus amores, que a verdade que Jesus quer que a gente fale é que vocês o que estão com pecado perante a Ele. Primeiro, quais são os nossos pecados que nós temos perante a Jesus. Se Jesus veio para ti, com certeza, Jesus veio se Jesus andou guerreando para mandar mensagem para a igreja católica, porque ela está com falha, entendeu? O que é que está acontecendo no tempo católico? Idolatria, quebra de aliança. Por que, Mary? Porque Deus, Jesus, jamais aceitar a idolatria dentro da casa dele. E vocês fizeram isso. Se rebelaram contra a lei dele. O que foi que Deus fez no início de todas as coisas? Deus fez o homem e a mulher. E Deus fez o quê? Uniu os dois e abençoou. Tem nas Santas Escrituras. Vai lá pro primeiro livro. Vai lá pro primeiro livro, lá nas primeiras folhas, a primeira folha, a primeira e a segunda. Então, Jesus já está dizendo que pegou, tirou Eva da costela de Adão, né? E fez o quê? Uniu os dois. Ainda disse assim, e abençoou. Ele uniu, ainda abençoou. Crescer e multiplicar. E o que é que vocês estão fazendo? Por isso que eu digo, tem nas Santas Escrituras que vocês se rebelaram contra a lei dele. E outra coisa, os católicos odeiam os crentes odeiam os católicos. Por que essa rivalidade, lá como é que chama? Por que essa desunião? Vocês acham, lá no céu vai ter um canto só para os católicos, lá no céu vai ter um canto só para os crentes. Não, lá no céu é todo mundo junto, tudo é ovelha. E só um pastor. Por que vocês estão fazendo essa desunião?
entendeu? Quando eu fui pro templo católico, né, eu passei por um povo crente, né, um povo que vai pra igreja, né, para outro, né, é o templo evangélico, outro pro templo católico. Então, quando eu passei por aí eu peguei dei a paz do Senhor, né, ia caminhando pro templo católico, e eu dei a paz do Senhor. E do meu lado ia uma católica, né, na hora que eu dei a paz do Senhor pros crentes, né, então, para aquelas ovelhas de Jesus, quem tava do meu lado virou logo a cara, como dissesse assim, por que tu tá falando com eles? Entendeu? Então, assim, meus amores, é muita desunião. Acha que vai entrar no céu desse jeito? Entrar não. No céu vocês não entram não. Quando eu olhei pros crentes que eu falei, ele olhou assim pra mim, como disse assim, vai pra onde, né? Então ela já conhecia ela, já vai bem pra igreja católica. E foi pra lá mesmo que eu fui pra igreja católica. Quando eu cheguei lá, assisti a missa toda, né? Que claro, primeiro eu vou primeiro olhar, né? Ver como é que é por lá, como é que funciona, né? Então, pra depois eu soltar o que Jesus quer. Então, meus amores, e vi, meus amores, que as povo católico nem tem a Bíblia lá, não. Só o padre que tem a Bíblia, que lê lá, as ovelhas escuta, se guardar bem, se não guardar, deixa lá dentro mesmo, esquecer. Então, por isso que Jesus, aqui nas Santas Escrituras, no livro de João 5, no versículo 39, tem dizendo, examinar as Escrituras. E o povo católico não examina, não. Por isso que eles se odeiam. Porque se eles examinassem as Santas Escrituras, eles iam ver o que tem escrito aqui. Eles jamais faziam isso. Por quê? Porque eles iam sentir pena da própria alma deles. Entendeu? Se os outros quisessem odiar e quiser ir pro inferno, só que vá. Mas eu não, entendeu, meus amores? Agora eu não sei, meus amores, por que são assim. Ó, deixa eu ler aqui, ó, pra vocês. O mandamento que Jesus deixou. Presta atenção. O pecado da igreja católica é a idolatria. O pecado o quê? Porque Deus casou o homem e a mulher. Então casando o quê? Duas pessoas do mesmo sexo lá dentro do templo de Jesus. Então, é falha. Vocês se rebelaram contra a lei dele. Tem na Santa Escritura. Daqui a pouco eu solto esse versículo pra vocês. Bora logo aqui pra cá. Pra me mostrar a vocês porque que vocês se odeiam tanto. E se vocês não cumpriram o mandamento que Jesus deixou aqui, vocês não têm parte com ele não. Ó. É João 14, e o versículo que? O versículo 34, ó. Um novo mandamento vos dou. Jesus deu um mandamento a nós ou não? Nessas palavras dele aqui. Ele deu um mandamento a nós. E eu vejo que nem o povo católico, nem o povo crente faz esse mandamento que Jesus deixou, não. Nenhum. Ó, porque eu fui pedir oração ao povo evangélico para o quê? Para os católicos, porque a Bíblia ele não tem, entendeu? Eles me olharam assim, com a cara assim de, tá entendendo? Só pelo assim, a gente entende, né? Então, ó, vou ler aqui de novo, ó. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus nos ensinou a nós amar, por que nós queremos fazer diferente? Nós somos melhor do que Jesus, jamais. Nós não chegamos nem aos pés de Jesus, nosso Salvador, entendeu? Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. A vós que também vós aos outros vós amei. Então, assim, aí talvez as pessoas se amem só dentro do... só vou amar os católicos, os crentes eu vou detestar. Falando do mesmo Deus, falando do mesmo Jesus, querendo ir pro mesmo céu. Você acha? Continuando aqui. Nisto todo conhecerão que são meus discípulos, se amar-te uns aos outros. Jesus não mandou vocês amar só os de vocês, não. Jesus mandou amar em geral. Até o ímpio, Jesus mandou vocês amar. Não é só amar os crentes, amar só os católicos. Até o ímpio, nós temos que ter amor por ele. E até pelos nossos inimigos, para vocês verem que esse mandamento aqui não é brincadeira não. Jesus mandou a gente chamar o quê? Os nossos irmãos em Cristo Jesus. Abriu a boca, falou em Jesus, nós temos que amar ele. E amar também os ímpios e pregar para ele. E Jesus mandou também nós fazermos, sabe o quê? Nós amar aqueles que nos odeiam, que nos perseguem e interceder por eles, entendeu? Meus amores, tem que examinar as Santas Escrituras. Se você não examinar, é impossível vocês herdar o reino do céu. Vou soltar logo esse versículo.
Mas eu vou marcar ele hoje, tá bom? Porque sem marcar... Glória a Deus. Sem marcação é impossível, né? Deixa aqui. Bora aqui. Pronto, já achei, ó. É João 5, versículo 39. Vou ler 2 para vocês, ó. Porque toda ideia é de importância para nossa alma. Ó. Ó. É porque, meus amores, o meu óculos tá ruim e a câmera tá muito em cima, né? Examine as escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. Jesus está mandando vocês fazer o quê? Examinar as Santas Escrituras para vocês o que? Ter vida eterna. Se vocês não examinar, vocês não vão ter vida eterna, não. Ó, confia no padre, confia no sacerdote. Confia só no sacerdote, pastor, sacerdote, padre. Confia, entrega a tua vida, só confia nas palavras dele. Tu não examina o que Jesus deixou escrito nas Santas Escrituras, não, para tu ver. Presta atenção. Examinai as escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. Meus amores, se eu não faço isso aqui que Jesus manda, vocês acham que eu vou ter vida eterna? Com Jesus? Pelo que eu entendo, todas as pessoas que vão para a igreja, para um templo, eles estão procurando o reino do céu. É muito tão simples, essas almas estão sedentas pelo reino do céu. Se uma pessoa vai para um templo, eles estão procurando as portas do céu. Entendeu? Por que vocês estão fazendo isso com as almas de Jesus? Por que vocês estão fazendo isso o quê? Com as ovelhas de Jesus? Entendeu? Se Jesus mandou vocês amar elas e cuidar dela até ele vir, por que vocês não estão fazendo isso? Vocês estão conduzindo ela para o abismo. Vocês vão pagar um preço muito alto. Ó. E são elas que de mim testificam. As Santas Escrituras, elas falam sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Ó. E não quereres vir a mim para ter de vida. Jesus já está logo dizendo que vocês não gostam de examinar as Santas Escrituras para o quê? Para ter vida eterna. Para poder vocês o quê? Acolher a alma de vocês. E ela quer. Entendeu? Mas vocês o quê? Ficam insistindo nas idolatria, no pecado. Entendeu, meus amores? É impossível as pessoas herdar o reino do céu se elas não mudar. Como Jesus mesmo disse, se não nascer de novo. Se vocês não nascerem de novo, meus amores, é impossível Jesus fazer algo para resgatar vocês do abismo, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. A mensagem foi entregue, o sonho foi entregue. Eu li aqui, deixa eu ler aqui mais algo para vocês. Não vai custar não, aqui bem rapidinho. Ó, deixa eu ler logo aqui, pronto, eu vou ler logo aqui, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aqui no começo da pregação de Jesus, Jesus estava chamando o povo ao arrependimento. Entendeu? Do mesmo jeito eu chamo vocês ao arrependimento. Se Jesus vir e você estiver com o coração endurecido, vocês não é do reino do céu, não. Tem que haver arrependimento. Jesus às portas e o povo não se arrepende. Bora lá, né? Bora pra onde eu disse que eu ia falar com vocês. É o quê? Glória a Deus. Jeremias. Já tô em Jeremias. Para a Babilônia, para a Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei. Então, Jesus, quando vir, Jesus vai tirar vocês da terra. E vocês vão ficar no canto até o dia que... Vai ficar até o dia que Jesus vir o quê? Visitar vocês. Por quê, Mary? Porque vocês estão falha perante a Ele. Continuando aqui, ó. Diz o Senhor, então eu farei subir. Então, se vocês estão com Ele, não, vocês não estão com Ele, vocês desceram. E Jesus vai fazer o quê? Tirar vocês de lá. E vai subir com vocês, entendeu? Ó. Eu vou repetir de novo, ó. Então farei subir, tornarei a fazer a este lugar. Peraí, deixa eu repetir de novo. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Então, meus amores, foi muito bem claro. Jesus disse o quê? Que vai fazer vocês subir e voltar o quê? A tornar para o mesmo lugar.
vou ler mais algo para vocês, porque Jesus soltou o sonho, né? Jesus apareceu para mim no sonho, querendo falar com vocês. Olha o que é que Jesus vai dizer nesse versículo. É Jeremias 28, versículo 7. Preste atenção. Porém, ouve agora estas palavras que eu falo a teu ouvido e aos ouvidos de todo o povo. Então, se Jesus está falando, Jesus está dizendo, ouve. Essas palavras que ele está dizendo o quê? Aos ouvidos de todos vocês, entendeu? Meus amores, encerrei. Encerrei porque, deixa eu ver aqui, o 23. E eu mesma recolherei o restante das minhas ovelhas. Então, as ovelhas de Jesus é o restante que Jesus vai colher agora no arrebatamento. E as ovelhas de toda a terra, para onde que estiver afugentada, e as farei voltar ao seu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. Então, aqui é para tampar a boca de muitas pessoas que dizem que o quê? Que vocês não vão se frutificar, que vocês não vão aumentar. Então, vão sim, porque está escrito, entendeu? Meus amores, eu amo Jesus, eu amo vocês. Por quê? Porque Jesus o quê? Tá usando a minha boca e tá o que aparecendo para mim sonho, para me falar o que com vocês, alertar vocês. Agora vocês escutar a voz do Salvador de vocês, se vocês mesmo quiserem, entendeu? Quem falou com vocês agora na Santa Escritura foi ele, entendeu? Meus amores, eu vou desligar aqui. Vocês entendeu? Pois é, meus amores. Mesmo por mostrar aí nós a idolatria que nós temos. Deixa eu achar aqui o livro de Osés. É em Osés. Em Osés, Jesus chama a atenção de vocês, que é justamente pelo que eu falei com vocês. Olha aí, ó. Osés 8, e o versículo 1, ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele está mandando eu falar com vocês. Se vocês prestaram atenção, Jesus está pedindo para mim falar com vocês. Até a natureza ele está usando para mim falar com vocês. Sobre 2 pássaros que entrou na sala da minha casa e fizeram um 8. E fizeram um 8 que é para mim ler o que? O versículo 8 de Osés para vocês. Porque eu fiz uma pergunta a Jesus, né? E Jesus pegou e falou que era para me fazer o quê? Abrir a minha boca, ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir contra quem? Contra a casa dele. Por quê? Ele vai falar contigo agora. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Tá vendo? Isso aconteceu, isso tá acontecendo no tempo católico. Ó. Eles fizeram rei, mas não por mim. Construíram o príncipe, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si. Então, da prata e do seu ouro que vocês o quê? Pega das ovelhas, vocês fizeram o quê? Ídolo para si. Para ser o quê? Vou continuar. Para serem destruídos. Então, dos seus ídolos que vocês fizeram para o quê? Para vocês serem destruídos. Entendeu, meus amores? Meus amores, olha, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Encerrei aqui para vocês. Ah, deixa eu só mais um versículo. Ó. Encerrar, 3 versículos, eu sempre solto. Que tem o quê? Osés 8. Eu sempre solto 3 versículos para vocês. É o 1, o 4 e o 5. Vou pro 5 agora. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Deus está irado. Contra o quê? Contra essa idolatria. Contra o quê? Contra o que vocês fizeram. Ó, uma quebra, transgredir a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, 2 falhas gravíssimas que vocês têm perante a Deus. Ó. Até quando serão eles incapazes da inocência? Jesus fez uma pergunta. Até quando vocês vão voltar o quê? A fazer o que Jesus deixou o quê? Na face da terra, para vocês fazerem ao pé da letra. Entendeu, meus amores? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês e entrego a vocês. Fui.